Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karine Messi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar ensinando dando dicas para vocês de como decorar texto com facilidade. Só contextualizando para quem ainda não conhece o canal, eu sou atriz, dubladora, jornalista e aqui nesse canal eu trago conteúdos relacionados às minhas profissões, mas também costumo trazer alguns vlogs de rotina. Então, se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like para me ajudar e também se inscreva no canal, caso você goste desse tipo de conteúdo. E é isso, sem mais enrolação, bora lá para as dicas. Bom, a primeira dica, ela é bem clichêzona, mas é a que funciona, né? Não tem segredo, que é prática. Ela serve para tudo, né? Tudo que você for fazer na sua vida exige prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, para decorar texto, a dica que eu deixo, a primeira dica primordial é prática. Eu acredito que muitas pessoas têm um desejo de se tornar atores, atrizes, essas coisas, e um dos medos, né, um dos receios dessas pessoas é justamente essa questão do decorar texto, sabe? As pessoas, elas ficam pensando, nossa, como que eu vou conseguir decorar o texto, sabe? Eu falo isso porque esse era um dos meus medos. Quando eu comecei no teatro, né, eu tô há 5 anos já nessa trajetória, comecei a fazer teatro em 2019, 5, 6 anos? Acho que é 6, né? E hoje, passados 6 anos, decorar o texto é um dos meus menores receios, sabe, na atuação. E eu consegui isso através da prática. Foram 5 anos aí fazendo várias peças, várias experiências que exigiam, né, que eu decorasse texto. Então, hoje em dia se tornou algo orgânico, algo que eu consigo fazer com facilidade. Então, se você tem um sonho de ser um ator ou uma atriz, essas coisas, não fique com medo, porque é algo, como eu falei, prática, é algo que você vai adquirir com o tempo. Então, se você começar a fazer um curso, você vai ver que você vai ter que fazer várias peças, e nessas peças vão exigir que você decore o texto, e nisso você vai acabar adquirindo a habilidade, a prática. Então, a primeira dica que eu deixo pra vocês é justamente essa: prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar em decorar texto. Segunda dica: foco. Você precisa ter o foco de decorar aquele texto. E o que seria esse foco? Se você recebe um texto, você tem que ter foco nele. Você recebeu o texto agora, não quer dizer que você tem que ficar, nossa, vou focar aqui o dia todo nesse texto. Não, separa algum tempo da sua rotina, estabelece algum prazo, alguma rotina. Então, de segunda a sexta, eu vou passar 2 horas do meu dia decorando esse texto. Faz isso, sabe? Tipo, condiciona o seu tempo. Então, não mexe em redes sociais, não se distraia, sabe? Essa é a questão do foco. Estabelece um período e assim fica bem mais fácil, né? Não fica algo cansativo. Porque imagina só, você não tem um foco, você acha que tá tendo um foco de decorar o texto ali no dia inteirinho, só que aí no caso você só tá desgastando sua mente, sabe? Se torna algo chato. Porque decorar texto é algo... Muitas pessoas vão falar que não, né, que não é tão legal, mas é algo legal sim, principalmente quando você consegue decorar ele, sabe? Você começa a sentir orgulho de si mesma, da sua capacidade, né? Então é isso, gente, a segunda dica é essa: mantenha o foco. Terceira dica: entenda o texto. O que seria entender o texto, gente? Entender o que está sendo dito na história. Sabe, não adianta nada você pegar o texto, ler, decorar e não conseguir dar intenção pro personagem. Entenda o que está sendo dito, qual o contexto da história, qual o contexto do seu personagem, o que ele é, para onde ele vai, aonde ele fica, sabe? Entende toda a trajetória do texto. A partir do momento que você entende o texto, fica bem mais fácil de decorar, inclusive. E como que você faz isso? Primeiro você vai pegar o texto e você vai fazer uma leitura limpa. Leitura limpa é literalmente como ler um livro, sabe? É só você ler o texto inteirinho, sem interpretar nada, só ler como se você estivesse lendo um livro. Nessa leitura, por mais que você não entenda o que está acontecendo na história ainda, tem alguma palavra que você fique assim, nossa, que palavra é essa? Essas coisas, só lê. Lê o texto inteirinho para entender toda essa trajetória. Depois você faz uma segunda leitura. Dessa vez começa a entender, passar pelas partes onde você não entendeu. Então não fica nessa de já ler o texto querendo decorar. Só lê primeiro, faz essa leitura limpa aí e entende todo o contexto da história. E a partir desse entendimento nós vamos para a quarta dica, que é: faça uma gênese do seu personagem.
mais é do que uma pesquisa, uma criação da personalidade do seu personagem. Porque, por exemplo, eu e você, a gente pode interpretar o mesmo personagem, só que eles não vai ser igual. Porque eu vou colocar o meu toque nesse personagem e você vai colocar o seu toque. Muita dessa autenticidade se deve à pesquisa da gênese do personagem, que é essa criação da personalidade. Então, cada personagem ele vai ter uma personalidade diferente a partir de cada ator que o interpreta. Então, a partir do momento que você cria, que você pesquisa e você identifica essa personalidade, essa áurea do personagem, aí sim você consegue, com uma maior facilidade, decorar o texto. E como que você vai pesquisar a gênese dele? Você pode pegar referências de outros personagens que você acha que seja parecido com o seu, ou você pode simplesmente criar a sua própria gênese a partir do seu entendimento, do que você entendeu lendo sobre esse personagem. Então, essa é a quarta dica? Acho que é a quarta, né? Só usando um exemplo, em 2022 eu fiz um monólogo, e não era um monólogo qualquer, sabe? Porque geralmente a gente tem a ideia de que, pra quem já conhece um pouco de teatro, entende que monólogo é o quê? Um texto de no máximo 5 minutos. Não, esse monólogo durou em torno de 1h22, era só eu no palco, e teve a bagatela de, acho que 22 folhas pra eu decorar nesse texto. Quando eu fiz esse monólogo, eu reescrevi o texto. Então, é uma dica que ajuda muito os atores, porque te ajuda a fixar a história na mente. Pra mim, funciona bastante, então fica aí a dica pra vocês também, porque talvez possa funcionar. É interessante que vocês saibam não somente as suas falas, mas as falas dos seus parceiros de cena, porque se der algo ruim, né, você vai saber, tipo, contornar a situação, dar a deixa dele pra ele se localizar, caso ele esteja perdido em cena. E é bem interessante isso, porque a gente vai se ajudando, né, porque pode acontecer do parceiro de cena esquecer as falas dele, inclusive pode acontecer com você. Então é uma responsabilidade a mais que a gente tem, né? E por fim, a última dica que eu vou trazer pra vocês, eu acredito que existam bem mais, só que é as que me veio assim na mente, que no meu ver são as mais eficazes. E essa dica é: se escute. Eu nunca testei, confesso que eu nunca testei me escutar dando o texto, mas eu vejo que faz muito sentido e que ajuda muitos atores esse método de se escutar. Quando você pegar todo o texto, entender a interpretação do personagem, essas coisas, se grava falando as suas falas e também a fala dos outros personagens, para você justamente entender a história. Eu acredito que essa metodologia, ela é como se fosse uma música que a gente decora, sabe? Você decora a música e aí quando você vai ver, você já sabe toda a letra de cor. Outra coisa também é essa questão do se escutar, não precisa ser somente num fone de ouvido. Se você, por exemplo, você fez uma peça, estreou essa peça e ela foi gravada, você reassiste essa peça, sabe? Reassiste a peça pra ver como que você foi, como que você fez, essas coisas. Então, ao mesmo tempo que você tá ali se autoavaliando pra melhorar, você também vai estar meio que fixando o texto na sua mente sem perceber indiretamente. E essas foram as dicas de como decorar texto. Quero deixar um realce pra vocês que na atuação, ela não é somente o decorar texto. Você precisa realmente ser o personagem, sabe? Decorar texto é apenas um detalhe. Você tem que deixar que tudo isso flua de forma natural, como se você realmente fosse esse personagem e você realmente estivesse falando aquelas coisas de forma espontânea, sabe? Sem estar decorando. E isso você vai adquirir com prática, como eu disse antes, tudo é prática. Então é algo que vai ficar natural pra você no decorrer dos anos, conforme você estuda. Mas é isso, tenha isso em mente. Não se prenda ao decorar do texto, mas sim se prenda à essência do personagem, à espontaneidade que você quer demonstrar nos palcos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Me digam o que vocês acharam, quais métodos vocês usam para decorar os textos. Beijos e até o próximo vídeo.